E sejam muito bem-vindas ao vídeo de reestreia deste canal. Esse canal que quer trazer para vocês cuidado, acolhimento e mais consciência para sua maternidade. Acredito que quanto mais nós nos conhecemos, mais consciência nós temos sobre nós, mais isso se reflete na construção de uma maternidade mais leve, também com mais consciência nós desenvolvemos sobre os desafios que surgem a partir da nossa maternidade, da relação com os filhos, da relação de casal e das outras relações que também se reconstroem mediante o nascimento dos filhos. Então vamos lá? Hoje eu quero trazer aqui algo para vocês, um tema que é muito recorrente, que tanto nas sessões de terapia, quanto nas caixinhas de perguntas, quanto nas conversas informais também que eu tenho pela rua com as pessoas que eu encontro, surge, que é o tema da exaustão, né? Nós vivemos atualmente num estado cansado, num estado exausto. Está todo mundo cansado, está todo mundo exausto. A nossa sociedade é a sociedade do cansaço. Inclusive, tem um livro sobre isso, recomendo muito que vocês leiam. Mas e quando é a mulher, né? Então, hoje acabei de conversar com uma pessoa agora de manhã, e ela me pediu indicação de um psiquiatra. Então, eu vou começar a falar sobre tudo isso a partir dessa história. Ela me pediu indicação de um psiquiatra. E eu falei, tá bom, eu busco indicações para você, mas você sabe, né, que mesmo indo no psiquiatra, tomando remédio e tal, você tem que fazer terapia. E a conversa se desenrolou e eu falei assim, tá, me conta um pouquinho, como tá a sua alimentação? Ah, tá péssima, tô com gordura no fígado, eu tenho que fazer um monte de coisa. Falei, tá, e seu sono como tá? Nossa, tá péssimo também. E a rotina da casa como tá? Tá péssimo. Ou seja, e aí como que se desenrolou essa conversa? Falei assim, então, você percebe que o remédio em si não é a salvação? Eu não sou contra a medicação. E aí foi o que eu falei para ela. Às vezes o corpo ele está num nível tal de exaustão, de cansaço, né? E hoje nós temos diversos psicodiagnósticos. E ela trouxe uma questão de palpitação no peito, tudo mais. Então, assim, eu não fiz nenhum diagnóstico ali, mas a gente precisa entender o todo. E é isso que eu sempre trago, né? Nas minhas falas, nos meus vídeos, nos meus atendimentos. A gente precisa entender o todo. Em algum momento, né? Pode ser que a gente não, assim, nós estamos tão desajustados em várias áreas da vida que pode ser que essa pessoa, pode ser que você, né? E eu, em algum momento, esteja em um momento em que eu precise do remédio para que esse remédio faça a organização bioquímica que o corpo precisa, para que então a gente consiga ter clareza e condições de ajustar as outras áreas da vida. Então, por exemplo, a depressão. A depressão ela é um desajuste bioquímico. Quando a gente entra com a medicação, aliada à psicoterapia e aliada a mudanças de estilo de vida, mudanças de hábitos saudáveis e a mudança de um estilo de vida como um todo, a gente tem uma melhora. Até que pode chegar um momento que essa pessoa vai tomar uma dosagem menor, né? Ou vai desmamar completamente do remédio da medicação. Então, hoje, o que eu vejo nos atendimentos que eu conduzo, né? Ansiedade, TDAH, depressão, o próprio puerpério em si. Então, assim, a gente também precisa entender que existe uma diferenciação entre o que é o puerpério e o que é a depressão. Que se a gente for ver sintoma a sintoma, todos os sintomas da depressão, eles estão também inseridos no puerpério. Isso significa que toda puérpera tem depressão? Não. Significa que alguma puérpera pode desenvolver depressão pós-parto? Sim, e às vezes até uma depressão pré-parto, já perinatal e anterior a outros períodos da vida. Então, é preciso olhar sempre o todo, né? Então, essa pessoa, por exemplo, que eu conversei hoje, é uma pessoa que o ritmo de vida tá alucinante, ela trabalha, mãe de 2, mãe solteira, né? Não tem marido, mas tem a mãe que ajuda e tem outras fontes de ajuda também com os filhos. Então, ela fica o dia inteiro trabalhando, à noite chega em casa, fica com os filhos, tem que dar jantar, ela tem que jantar, ela quer descansar, e aí o que acontece? A gente tá cansada, a gente acaba compensando na comida o prazer imediato. Então, assim, eu tô cansada, eu mereço ver uma série comendo uma pizza, eu mereço um jantar mais gorduroso, né? Mais não saudável, eu digo, mas assim, um jantar que me dê um prazer imediato para satisfazer, para mascarar esse meu cansaço, né? Então,
é muito comum a gente ouvir essas falas: "Nossa, eu mereço, eu estou tão cansada essa semana que só por hoje eu mereço um doce depois do almoço", né. Só que isso vai se tornando recorrente, porque é o seu corpo dizendo que ele precisa de dopamina, ele precisa de uma produção química imediata que te remete ao prazer. Então aí é que a gente vai para o docinho todo dia, aí é que a gente vai para o hambúrguer e para a pizza e para as comidas mais gordurosas, porque essas comidas gordurosas é o que o corpo está precisando sim, para ter energia. Então vejam como está tudo ligado, né? Só que se a gente também não ajuda o corpo nesse sentido, ou seja, se a gente não dorme cedo, se a gente não faz uma boa higiene do sono, se a gente fica na tela o tempo todo, né? Se dorme meia-noite e fica lá rolando, fazendo scrolling no celular, rolando o celular, e aí dorme meia-noite. Então, o corpo já está um corpo estressado para dormir, não vai ter uma noite de sono boa. Aí você vai acordar cansada. Aí vai tomar café, 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 energético, Coca-Cola, um monte de coisa para acordar o seu corpo. E aí o que acontece? Você vive, aí come açúcar, né? Come doce depois do almoço. Então precisa de fontes de energia, o corpo vai buscar isso. É daí que vem a nossa vontade de comer uma coisa ou outra também. O corpo vai buscar isso. Você vai se saciar, vai trazer esse prazer imediato. Então, um dia é um chocolate, um dia é um sorvete, um dia é mais café porque você está mais cansada. E isso o corpo vai se tornando um corpo estressado. E a mente vai se tornando uma mente fadigada, é a fadiga mental. Então, em muitos casos, é necessário a gente cuidar primeiro da exaustão, para depois a gente cuidar da ansiedade, da depressão, da taquicardia, desses sintomas, né? É preciso olhar a exaustão, cuidar da exaustão, rever alguns hábitos, alguns de estilo de vida, para que então a gente consiga fazer um diagnóstico muito mais assertivo do que se tem. E outro ponto que eu quero trazer, né? Não adianta a gente tomar o remédio, a medicação e continuar com todos esses hábitos, né? Então, se eu tomo a medicação para ajudar a regular o meu organismo, eu também tenho que ajudar o meu organismo a se regular. Eu também tenho que promover essa mudança de estilo de vida, né? Então, comece devagar, diminua o café, tenta diminuir o açúcar, tenta diminuir as telas, né, gente? O que eu recebo no consultório de mães que estão, assim, sobrecarregadas mentalmente por conta disso aqui, ó, por conta da sobrecarga digital. E isso eu sempre falo, também já falei em outros vídeos, já falei nos meus stories. Isso, assim, hoje isso aqui desperta ansiedade, primeiro de tudo, porque você tá ali, né, o tempo todo recebendo uma mensagem, respondendo uma mensagem, isso desfoca, então atrapalha a nossa atenção, nos deixa num estado mais realmente ansioso, nervoso, tenso, e traz essa confusão mental no sentido de, nossa, eu ia fazer uma coisa, eu esqueci o que eu ia fazer, agora o que que eu ia fazer? Eu preciso desligar o celular, voltar lá onde eu estava, né? As pessoas não fazem isso, não, volta lá onde você estava, continua fazendo o que estava para depois vir para cá e tentar lembrar, e muitas vezes se lembra mesmo. Mas vejam que isso é fruto, é resultado de um dia a dia que está estressante, de um dia a dia que está acelerado demais, de um dia a dia que está sem presença. Então, o que que você pode adotar de imediato no seu dia a dia para cuidar dessa sobrecarga mental? E veja, essa sobrecarga mental é o que traz a sensação de não estou dando conta de nada, traz a sensação de tenho muita coisa para fazer, porque você está desfocada, então não tem uma ordenação nas coisas que você se compromete a fazer. E aí isso vai trazendo cada vez mais ansiedade, cada vez mais tensão, cada vez mais irritabilidade, né? Então vejam que é um ciclo vicioso, então a gente precisa interromper esse ciclo. Para interromper esse ciclo, então é fundamental, desde o momento que a gente acorda, adotar uma higiene do sono. O que que é a higiene do sono? A nossa higiene do sono, ela não começa quando a gente vai dormir, ela começa quando a gente acorda. Então, o ideal é acordar todo dia no mesmo horário, dormir todo dia no mesmo horário. O que que você vai fazer nesse bloco, né? Primeira coisa, alimentação mais saudável. Tentar aos poucos. Então, primeiro tenta tirando o café, depois começa tentando tirar o açúcar da semana, por exemplo, diminuir algumas coisas, né? Tentar tirar farinha branca, gente, tudo isso também compromete a nossa atenção. E tem diversos estudos, vocês podem se aprofundar nisso. Então, assim, não é tirar o glúten, mas tentar comer mais proteína
e menos coisas com farinha branca. E o carboidrato você come grãos, arroz, feijão, comida de verdade. Só de você ter isso em mente, vou comer comida de verdade, você já muda o seu mindset. O mindset não é vou tirar tal coisa, vou excluir tal coisa. Não. O mindset é vou ter uma alimentação mais saudável. Vou comer aquilo que eu descasco, vou comer aquilo que a natureza produz. Então, arroz, feijão, verduras, legumes, proteína, frutas, né? Ovos de manhã, sempre recomendo para toda mulher, mãe que eu atendo, assim, proteína. Então, acordou, você não sabe o que vai fazer? Primeiro faz um ótimo café da manhã para te sustentar durante o dia e reparar essa sensação de cansaço, tá? Então, são os pilares para manejo do estresse, né? A alimentação, suplementação. Então, vá ao médico, faça seus exames, veja como está o seu nível de ferro, nível de vitamina D, nível de vitamina C, para a gente trabalhar a imunidade. Porque se a gente fica doente, fica pior ainda a sensação de cansaço, né? E tem outras consequências também. Então, a alimentação e suplementação é o que você pode começar a fazer hoje pelo seu corpo e por você. O que eu queria trazer aqui é basicamente isso, porque muitas pessoas chegam para mim já na intenção de buscar uma medicação, como se a medicação fosse a solução milagrosa para todos os problemas, inclusive para todas as questões e desafios da maternidade, gente. E não é, não é. A medicação, ela vai tratar, ela vai cuidar de uma questão específica, de um diagnóstico que vai ser avaliado por um médico especializado e ela vai te ajudar nesse reequilíbrio bioquímico, porque o corpo provavelmente está desajustado, provavelmente seu corpo já está no nível de exaustão fisiológica. Então a gente precisa ajudar esse corpo a se restabelecer, né? E isso são para que a gente faça isso, para que você consiga fazer isso. Se você precisa da ajuda da medicação, ótimo, mas faça também todas as outras intervenções necessárias para promover saúde para o seu corpo. Né? Outro dia eu falei assim para uma paciente: não adianta eu te recomendar um monte de coisas e você não fazer. É você que tem que se curar, é você que tem que ter essa iniciativa de se curar e de se ajudar. Não sou eu, não é a psicoterapia, não é o psiquiatra, não é o remédio em si, é um todo. Então, criar essa consciência, claro, a gente cria, desenvolve essa consciência nos atendimentos, mas é muito importante que vocês criem essa consciência para promover pequenas mudanças no dia a dia, né? Então, substituir uma coisinha aqui, outra coisa ali, né? O lanche da tarde, não é comer um pão com requeijão, come um iogurte, que é algo mais proteico, que vai te dar mais saciedade e vai te dar mais energia para essa noite que ainda vai acontecer, que você não sabe como vai ser se você tem filhos pequenos, né? Você não sabe como vai ser a sua noite, muitas vezes você vai ter que acordar para acalentar um deles ou não, às vezes está doente, né? Quando as crianças estão doentes, é quando as mães mais se esquecem de comer, do básico, assim, elas se esquecem de comer, elas se voltam tanto para o cuidado da saúde dessa criança que está doente que elas se esquecem de si. E aí, gente, acumula cansaço mesmo, acumula, chega nessa exaustão. Lembra, eu gosto muito dessa metáfora. Imagina que você é um saco cheio de água, tá? Pensa ali, um saco plástico cheio de água. E cada coisinha que vai acontecendo, imagina que é um isqueiro que vai lá, chega pertinho do saco e faz um furo. Então, cada coisa que acontece é um furinho que faz um saco e começa a derramar água, né? Essa água é você, é a sua vitalidade. Essa água é a sua vitalidade. Então, imagina que você tem ali um nível de vitalidade. Mas cada coisinha que vai acontecendo vai fazendo buraquinhos nesse saco, né, em você, e você vai se esvaindo dessa sua vitalidade. Então, é uma criança doente, ou é um bebê que ainda acorda toda noite, mama várias vezes à noite, que chora, é a rotina do dia a dia, né, que tem que tem que acontecer, estando você trabalhando, seja mãe com filhos grandes que vão já para a escola ou não, e você trabalha e tem que organizar toda essa rotina, encontrar o seu ponto de equilíbrio, né? Seja você uma mãe que está aí com um bebê e às vezes com um filho mais velho também tendo que lidar com essas outras demandas, então como que a gente lida com tudo isso? Então, imagina que aí tem um conflito e discussão com o marido, porque vocês não conseguem entrar num acordo sobre a forma de educar, ou sobre a forma de fazer alguma coisa, seja sobre sono, seja qualquer outra coisa relacionada aos filhos. Então, cada coisinha dessa vai se tornando
um buraquinho aí nesse saco que vai desperdiçando, que vai esvaindo a sua vitalidade, né? Me desculpe. E aí, só que chega uma hora que se você não começa a repor essa sua vitalidade, você vai ficar sem vitalidade. Esse saco vai se esvaziar completamente de água. Esse é o nível de exaustão. Então, como que a gente recupera a nossa vitalidade? Com esses hábitos de alimentação, com esses hábitos de suplementação, com os hábitos principalmente de autocuidado físico e emocional. Então, o que que você pode fazer por você hoje? Algo que você goste, algo que tudo bem que saiu, tirou os filhos da rotina, mas o que que você gosta? Ah, eu gosto de dar uma caminhada. Hoje mesmo eu tinha um compromisso de manhã e fui caminhando. Então, assim, porque eu senti que eu estava sentindo falta das minhas caminhadas, quando meus filhos eram pequenos, eu fazia muita caminhada, todo dia eu fazia caminhada. E eu sinto falta disso, esse movimento para o meu corpo. Ele oxigena e ele contribui com o nosso humor, contribui com a nossa mente, com o nosso bem-estar, sair, tomar o sol da manhã. Então eu percebi que isso estava faltando para mim, então hoje eu fui e fiz algo a pé. Então o que que você pode fazer por você hoje que resgata um pouquinho da mulher que você era antes dos filhos? Algo que te resgata ao prazer que você sentia, né? Ou algo que te traga prazer. Nossa, hoje eu vou me dar um almoço, eu vou almoçar fora, nem que seja sozinha, nem que seja com minha filha, mas eu vou almoçar num restaurante gostoso, vou aproveitar. Aproveite os seus momentos, aproveite esses momentos, tá? É isso que eu queria dizer para vocês. Então, são pequenas coisas que a gente tem que, e isso depende, é o quê? Uma consciência é um resultado de uma consciência sobre nós mesmos. Quanto mais consciência nós temos sobre nós, mais a gente consegue chegar neste lugar de o que me dá prazer? O que que meu corpo está pedindo hoje? Ah, hoje meu corpo está pedindo uma caminhada, então vamos lá, uma caminhada. Não, hoje meu corpo está pedindo para eu sair almoçar fora num restaurante, então vamos lá, né? Isso que eu vou fazer, vou me dar esse prazer. O cansaço, a exaustão, ela também é produto dessa desconexão com as coisas, desconexão com nós mesmas e desconexão com coisas que nos dão prazer. Nós perdemos essa capacidade de avaliar o que nos dá prazer. Então é preciso resgatar essa capacidade, de ter essa consciência. O que que te dá prazer? Ah, é uma dança? É ouvir uma música que eu quase não ouço, porque ultimamente a gente só ouve música infantil aqui em casa. Então faça esses pequenos ajustes, né? Como eu sempre falo, a gente não precisa se anular em nome da maternidade. A gente precisa integrar os filhos também na nossa vida. Então, olha como seria legal, de repente, seus filhos ouvirem uma música que você gosta muito e que você gosta de dançar. Olha como seria legal seus filhos conhecerem mais sobre você. Então, você está se conhecendo. A maternidade, ela é esse portal que nos resgata, ela nos impulsiona a resgatar a nossa própria essência. Então, se você gostava de dançar, dance com seus filhos, a sua música, né? Se você gosta de cozinhar, cozinhe com os seus filhos aquilo que você gostava, aquelas comidinhas que trazem essa memória afetiva, que vão te trazer esse acolhimento e esse conforto também. Isso uma vez não vai fazer mal para o seu corpo, né? De vez em quando não faz mal, pelo contrário, tem toda uma nutrição emocional aí, que traz essa vitalidade, que enche esse saquinho de água, esse saquinho de vitalidade novamente. Então, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo na próxima semana. Até lá!